Com quais ferramentas, com quais armas você tem lutado as suas guerras e enfrentado os seus desafios? 1 Samuel capítulo 16 vai contar uma história e fazer um paralelo entre Davi e Saul. Saul, na ocasião, atormentado por um espírito que causava crises de raiva nele, que o perturbava, e dá uma ideia para o rei: por que não chamamos alguém, um homem habilidoso, para te ajudar, rei? Afinal, nós somos especialistas em quando nos falta algo no sentido espiritual, buscamos em talentos, buscamos em recursos, como que nós podemos resolver essa ocasião. Mas nós sabemos que o problema de Saul não se resolveria com uma musicoterapia, não era um problema humano, era algo no nível espiritual. E no capítulo 16, versículo 18, diz que um dos homens se lembram de Davi e diz: olha, conheço um homem habilidoso e que Deus está com ele. Vamos chamá-lo para que possa ajudar o nosso rei. Então Davi, ele é cogitado para essa situação pela habilidade que desenvolveu com aquilo que tinha em suas mãos e porque Deus estava com ele. Porque as pessoas viam que Deus estava com ele. O que é que as pessoas enxergam quando olham de você? O que é que as pessoas lembram quando pensam em você? Agora nós sabemos para que Davi foi levantado e chamado e tinha relação com o trono. O propósito de Davi era reinar. Porém, na ocasião, o que ele tinha em suas mãos era uma harpa e ele se tornou alguém muito bom naquilo que ele tinha em suas mãos. Talvez o que você tem nas suas mãos hoje não tenha uma ligação direta com o seu propósito. Mas isso não significa que você não deva desenvolver habilidades com aquilo que você tem nas suas mãos. A harpa podia não ter uma relação direta com o trono, que era para um motivo que Davi foi chamado e escolhido por Deus, mas tinha muita ligação com o seu coração, um coração de adorador. E Davi, ele foi reconhecido porque ele tinha habilidade, Deus estava com ele e sobre quem ele era. Não era apenas alguém que fazia. Esse homem se lembra de alguém que tinha a presença de Deus. Então Davi é chamado nesse contexto e no versículo 23 vai dizer que em uma crise que Saul teve, Davi começa a tocar a sua harpa e o espírito que o atormenta se afasta dele e Saul sente um alívio e uma melhora e se sente muito bem. Agora, se olharmos a história um pouquinho mais para frente, no capítulo 17, um capítulo para frente, nós veremos uma ocasião onde Davi luta, tem um embate com Golias e derruba Golias e mata Golias. E aqui nós podemos entender algumas coisas. A mesma mão que foi usada para derrubar um gigante e pegar uma espada e arrancar a cabeça dele para consolidar a vitória de Israel sobre os filisteus, é a mesma mão que foi usada através de uma harpa para acalmar um coração atormentado. A mesma mão que segurou uma espada e arrancou a cabeça de Golias. É a mesma mão que trazia alívio para um coração angustiado, segurando uma harpa. Então existem situações em que precisamos ter nas nossas mãos espada, mas existem situações em que precisamos ter em nossas mãos harpa. Nem tudo é resolvido com espada e nem tudo é resolvido com harpa. A harpa não foi utilizada para derrubar Golias, mas a espada que foi utilizada para arrancar a cabeça de Golias também não foi utilizada para trazer alívio para o coração de Saul. As mesmas mãos de Davi que manejava bem uma espada, também manejava bem a arte de curar corações. Também manejava bem ferramentas para trazer alívio. Então nós precisamos discernir as ocasiões, aonde eu devo usar. E independente do que tenho em minhas mãos, para que estou usando, para quem? Davi usou a espada quando preciso para... em nome de Deus, para trazer um escape ao povo de Israel. E também usou uma harpa em nome de Deus para trazer alívio ao coração de Saul. Então, no fim das contas, não é o que tenho em minhas mãos, e sim o porquê estou fazendo o que estou fazendo. Quando tivermos esse entendimento, independente de situações que requerem espadas ou harpas, essas mãos serão usadas por Deus, não
pelas ferramentas que temos em nossas mãos, mas pelo propósito pelo qual estamos usando as ferramentas que temos em nossas mãos. E depois de Davi derrubar Golias, no capítulo 18, versículo 10, vai contar que Saul tem outra crise. Porém, dessa vez, Saul está dentro de um lugar e ele tem uma lança na mão. E ele pensa com ele, eu vou encravar essa lança em Davi. Porém, ele está perturbado em meio a uma crise e chamam Davi e Davi começa a tocar sua harpa. Agora o rei está com uma lança na mão, por que aqui não chamaram os guerreiros? O rei perturbado com uma lança na mão, por que não chamaram soldados com escudos para acalmar? Porque eles entenderam que soldados vencem guerras externas, soldados vencem conflitos externos. Agora, um homem com harpa, ele é capaz de resolver conflitos internos. O grande problema é que às vezes nós queremos resolver as coisas externas com harpa na mão e as coisas internas com uma espada. Para de tentar resolver na força do seu braço aquilo que é só o espírito que pode fazer. Existem lutas que você vai com espada, mas existem lutas que a harpa. Davi ele acabou com a guerra com os filisteus com uma espada na mão, mas ele acabava com o tormento de Saul com uma harpa. E eu imagino nesse lugar Davi entrando e vendo Saul com uma lança na mão, mas ele tinha consciência que uma harpa com a presença de Deus é muito mais eficiente do que uma violência sem a presença de Deus. Que olhava e falava, Davi está desprotegido, Davi está em desvantagem. Como é que ele entra num lugar com uma harpa na mão e Saul está com uma lança para matá-lo? Mas Davi estava acostumado a vencer guerras sem espada nas mãos. Que não é sobre o que está nas nossas mãos, é sobre quem está conosco. É sobre quem está em nós, não é sobre o que eu tenho nas minhas mãos, é sobre quem está em mim. E é isso que Davi diz quando vai enfrentar Golias. Mas Golias é um guerreiro terrível, experiente. E Davi diz, mas não é com espada nem com lança, eu vou até ele na força do Senhor. Que o Senhor é o Deus da guerra. Então é essa mensagem que eu quero trazer para você. Existem guerras e existem desafios que você tem enfrentado que você está tentando com a espada, mas você deveria ter harpas nas mãos. Existem situações em que a espada não é o suficiente. E existem situações em que só a presença resolve. E a presença de Deus, Davi usava a harpa para atrair. Deus te quer avançando, Deus te quer conquistando, mas Ele quer o seu coração também. Ele te quer de joelhos, Ele te quer atraindo a presença de Deus. Porque no fim das contas, não é sobre ter uma espada, não é sobre ter uma harpa, não é sobre o que você tem nas suas mãos. É sobre quem está com você e sobre quem está em você e o propósito pelo qual você foi chamado. Deus te abençoe.